Honda CB500X, último modelo disponível a 2023. Aquela lá que já veio com a suspensão dianteira invertida e é o que a gente tem de mais moderno aqui nesse modelo atualmente. Bora conhecer os mínimos detalhes dessa moto hoje? Vem comigo. Vamos começar pela dianteira aqui, com a sua generosa bolha, que se você for muito alto pode ser que ela seja insuficiente, e uma bolha com regulagem de altura por meio de parafusos, tá vendo? Você pode colocar ela um pouquinho mais alta aqui, certo? Então uma regulagem que você precisa fazer com ferramentas, não dá para fazer em movimento. E essa bolha evoluiu também ao longo do tempo no seu tamanho. A fixação dela está bem parecida com o que sempre foi. Os seus defletores aqui também bem parecidos, mudou pouca coisa. E agora ela tem essa haste aqui para você ter a possibilidade de fixar algum GPS aí ou algo do tipo, beleza? O celular e etc. Mas ela é bem estreita, né? Ó, a espessura do ferro, ela é bem estreita, então vai ter que fazer adaptação, né? A maioria dos suportes, eles são para a espessura de um guidão, né? Que é bem mais largo. Agora ali tá mais estreito, vai ter que fazer adaptação. Farol dianteiro tá bem parecido com o que era, mas ele deu uma evoluída. As CB500X antigas eram farol baixo em cima e farol alto embaixo. Agora mudou um pouco, dizem que está um pouco melhor. Então ela é farol baixo aqui e aqui e o farol alto aqui nessa linha central. Então tá mais bonito de ver, tá com uma assinatura em LED mais bonita. E aqui em cima a gente tem as meias, a meia luz, né? Luz de posição. Daqui a pouco eu mostro ele ligado para vocês verem. E aqui na seta também uma evolução, né? Que agora são de LED e essas setas elas ficam acesas o tempo todo, como se fosse uma luz diurna, o que aumenta também a sua beleza, a sua identidade visual. Então essa é uma evolução interessante também. Descendo aqui a gente vai ver essas lindas bengalas douradas com o seu cabeamento aí, ó, do fio do freio ABS e do fluido de freio dianteiro. Descendo então para a sua suspensão dianteira invertida, com um curso bem interessante, né? A suspensão dianteira, sem dúvidas, é a evolução, a maior evolução dessa moto, na minha opinião. E aqui na frente a gente tem discos duplos agora nos freios, com a sua roda fônica ali, né? O sensor da ABS e pinças de freio da Nissin. Continua freando bem a moto, tá, pessoal? Antes, quando era um disco só, freava muito bem. Então eu acho que esse disco duplo orna mais na estética da moto do que em performance mesmo, para uso de rua normal assim. Eu não percebi nenhuma grande evolução, não. E a roda dianteira cresceu, né? Conforme as gerações foram avançando. Agora com essa roda dianteira aí, aro 19, com as suas medidas, ó. 110/80 R19 na dianteira. Avançando aqui pela lateral, a gente vai ter que mudou bastante, né? O design das suas carenagens laterais, a moto ficou mais pontuda, né? Tem algumas entradas de ar aqui e etc, que não dão em lugar nenhum, né? É só mais aerodinâmica, tá vendo? Entra por aqui e já sai ali. O seu radiador, e não existe nenhuma grande preocupação aqui em jogar o ar quente, ó, para longe das suas pernas que estão aqui em cima. Mas pela posição, ó, sua perna estando aqui em cima, pela posição, o ar quente acaba que passa longe da sua perna e não é uma moto que incomoda nesse quesito não, tá? No quesito calor do motor. Vamos dar uma olhada de 360 graus aqui nela, antes de eu avançar ali pelo motor. Uma moto bonita, né, pessoal? Não tem como dizer que não é, né?
sem dúvidas agrada os olhos, pelo menos para mim agrada bastante. Vamos lá, voltar onde a gente estava ali no motor. Descendo aqui, a gente tem o lado esquerdo do motor, né? A gente tem aqui válvula termostática, né? É um motor arrefecido a água, então nós temos a válvula termostática aqui, tampa de válvulas aqui em cima, cabeçote, regiões de cilindros aqui na parte de baixo. Descendo mais, a gente tem aqui o seu câmbio de 6 velocidades, acoplado numa embreagem assistida deslizante, que está do outro lado, depois eu mostro, com o câmbio aqui acionado por meio de varetas até lá em cima. E essa vareta aqui sofre com a lavagem, hein? Essa unidade aqui, ó, já está toda desbotada. Se não usar produto certo aqui na hora de lavar, corrói mesmo. A minha 500X 2019 tinha o mesmo problema, inclusive eu mandei restaurar uma vez depois que lavaram por aí. Descendo aqui a gente tem, ó, tubulações do radiador que vai lá para baixo com a sua bomba de água, tá? Essa bomba de água é famosa por ter vazamento de óleo pelo respiro, tá? Essa unidade aqui não está vazando, beleza? Então dá para você ficar esperto aí na hora que você for comprar uma, para você dar uma olhada se a sua está vazando ou não. Descendo aqui a gente tem um descanso lateral com a sua mola protegida por uma mangueira preta e o sensor ali, ó, do descanso lateral subindo com o seu chicote. Subindo aqui a gente tem a pedaleira do piloto recuada, tá vendo, ó? Tanque de combustível e a pedaleira lá atrás. Então sim, uma pedaleira recuada. Tem motos que é mais recuada, mas é sim uma pedaleira recuada aqui. Com rebatimento automático, raspador e apoio de borracha, beleza? E aqui com a sua haste aqui para proteger os seus pés. Isso aqui, pessoal, eu acho que poderia ser um pouco maior. Eu que tenho o pé um pouco grande, mais ou menos 41, tamanho do meu pé, às vezes eu encostava o meu tornozelo aqui, ó, dependendo da posição que fica o pé, e eu sentia a balança trabalhando e mexendo conforme a moto estava andando, né? Então senti falta de ser um pouquinho mais largo isso aqui para proteger o meu pé aqui das partes móveis. Aqui, pedaleira do Garupa, acho bem bonito, viu? Esses ferros aqui das pedaleiras, acho bem bonito. E a pedaleira do Garupa aqui bem parecida com a do piloto, com borracha também e rebatimento aqui simples. Não tem clique nem nada, mas ele tem uma resistência entre aberto e fechado. Seguindo aqui a gente tem a sua protetor de corrente, certo? Com a sua balança simples até lá atrás, com alguns adesivos aqui, seguindo pelo seu ajuste da corrente, né? Seguindo também com a sua coroa pintada em preto. Acho legal quando a coroa é pintada em preto porque aparenta menos, né, quando a moto tá suja de óleo, né? Porque ali sempre é uma região suja de óleo. Então ela aparenta menos a sujeirada, né, do óleo. Mas a coroa polida, né, como por exemplo da minha Versys 650, eu acho mais bonita, né? Orna mais com a estética da moto. Mas aparece mais quando ela tá suja. A roda traseira aqui a gente vai ter medidas, ó, de 160 60 R17, que é a mesma medida da NC 750X, mesma medida da Versys 650, então é um pneu mais fácil de encontrar. Agora o dianteiro já é mais difícil, hein? Isso aí vai ser um problema, viu? Para achar pneus para essa moto. Não existe no mercado, obviamente, mas é mais difícil. O aro 17 na frente é mais fácil de você encontrar pneus por aí. Avançando aqui para a parte de trás, a gente vai ter aqui a sua lanterna traseira, que está muito parecida com o que ela sempre foi. Na verdade, eu acho que isso aqui não sofreu nenhuma modificação desde 2019, que a minha também era assim, mas aqui as setas agora são em LED. Está muito parecida. Essa rabeta aqui teve pouquíssimas modificações ao longo dos anos. A luz de seta,
a luz de placa aqui embaixo com um olho de gato. O suporte da placa aqui, ó, certo? Avançando até embaixo com um design pontudo aqui embaixo, certo? Avançando aqui para o lado direito da moto, a gente vai ter aqui, ó, a região da sua rabeta, o chassi aqui pintado em preto fosco com soldas bonitas, né? Soldas bem feitas. Dá pra perceber, né? Avançando aqui, descendo, a gente tem a pedaleira do garupa, a pedaleira do piloto, igual do outro lado, como já mostrei. E aqui o silencioso do escapamento, que também está muito parecido com o que ele sempre foi, certo? Um ponto negativo desses silenciadores que se expandem para o lado da motocicleta é que se ela cair para esse lado aqui, vai danificar, vai ralar o escape. E essa tinta preta aqui, ó, é de alta temperatura, é mais difícil de restaurar e mais caro de restaurar também. A ponteira aqui também muito parecida com o que sempre foi, sem grandes modificações. Avançando para o lado de cá, a gente tem aqui os detalhes das suas carenagens. Observe como ela sempre tem alguns vincos para simular entradas de ar e etc. E para o lado de cá a gente tem o lado direito do motor com o seu câmbio, com a embreagem acionada por cabo e assistida e deslizante. Ela tem agora também uma peça plástica aqui, ó, de acabamento que fica por cima do motor. Aqui embaixo a gente tem a abertura de vidro para você ver o nível de óleo e aqui em cima as mesmas coisas, né, cabeçote e etc. Com aqui o destaque para o regulador da corrente de comando dela, certo? Os seus sensores ali dentro, motor de partida, mangueirinha de respiro da caixa de ar e assim por diante. Descendo aqui a gente tem o detalhe do chassi também pintado em preto fosco, seguido aqui por um parafuso que fixa o chassi no motor. Descendo aqui a gente tem uma proteção de ferro por cima da sonda lambda do sensor de oxigênio, lá do escapamento, que está lá dentro, ó. Ah, lá. E também a gente tem aqui o sensor de óleo aqui embaixo, certo? Avançando ali a gente vai ver alguns detalhes do motor, o filtro de óleo e o cárter lá embaixo, certo? Dividindo o espaço aqui com a marmita do escapamento, correto? E vindo para o lado de cá a gente vê os freios e os cabeamentos, ó, da roda dianteira, da suspensão dianteira e do seu paralama, com o adesivo aqui, inscrição ABS, e ele todo pintado em preto fosco, certo? Ó, todo em preto fosco. No freio traseiro aqui, a gente tem esse acionamento, o pedal com essas aletinhas. Isso aqui não dá muito gripe não, viu pessoal? Quando o tênis está molhado, acaba que escorrega um pouco. E a sua bomba aqui, do freio aqui logo atrás, presa aqui com o seu reservatório. Descendo aqui a gente consegue ver, ó, o sistema de suspensão traseira. Olha lá, suspensão traseira ali, a fixação dela com aquele sistema ProLink, né? E avançando aqui a gente vê o freio traseiro aqui com a sua roda fônica e também a regulagem do lado de cá. Sua roda traseira pintada em preto fosco, bem bonita, sim, e seguindo também o mesmo design com esses raios retos da roda dianteira. Subindo aqui, a gente vai observar as hastes para o garupa segurar ou para você amarrar suas coisas, com algumas pontas aqui para você amarrar os ganchos ou elásticos.
Detalhe da rabeta aqui. Avançando para o banco aqui, ó. Bem generoso, né? O tamanho do banco do garupa e etc. E o design aqui na parte superior, ó. Com essas faixas coloridas aqui. E o tanque pintado em preto brilhoso. O bocal do tanque muito bonito, bem acabado. Com fácil acionamento aqui com a chave. Vamos dar uma olhada nele. Uma mão só. E tá aí o tanque com seus respiros aqui embaixo. Com as suas características aqui. Show! As tampas de combustível dão banho nas tampas das Kawasaki, viu? São bem melhores e mais fáceis de abrir e fechar. Sem dúvidas. Avançando aqui para a região do guidão, a gente vai ter aqui, ó, os abotoeiros simples, porém muito bem acabados e muito bem posicionados. Com boa pegada. As setas são mais duras, então ajuda você a ter a sensibilidade na hora de passar elas, de manusear elas, né, com luvas. É invertido, né? Então normalmente a buzina é em cima e a seta é em cima e a buzina é embaixo. Aqui nas motos Hondas é invertido, infelizmente. E o lampejador aqui numa posição muito boa, em posição de gatilho. Então, show de bola. Aqui, ó, a apunhadura do lado esquerdo com manete de embreagem simples, sem regulagens a cabo, com uma fendinha aqui para facilitar a quebra apenas dessa ponta e não inviabilizar o manete de freio numa possível queda. Seu retrovisor aqui, sem grandes detalhes para serem comentados. E o seu guidãozão, ó, ele vem aqui, ó, tem como se fosse um riser bem grande, tá? Esse guidão é original. Então ele fica numa posição bem confortável aqui para você pilotar a moto, sem dúvidas. Suspensões dianteiras aqui, Showa, como eu disse, invertidas, porém sem regulagens, tá? Aqui região da chave, o HISS, que é o código da chave, e o seu painel desligado. Daqui a pouco a gente vê mais sobre isso. Ali a gente tem um espaço para botão e aqui embaixo um espaço para você fazer upgrades aí e colocar tomada e afins, né? Seguindo o design aqui da carenagem lateral, isso daqui também evoluiu bastante. Na 2019 que eu tinha, isso aqui ficava desencaixando essa peça interna com a peça externa. Então agora tá bem bonito, ó, bem encaixadinho. A moto no geral é bem bonita e acabada, ó. Olha os detalhes aí dos seus plásticos. Realmente a moto tá bonita. Aqui nessa lateral, pessoal, a gente tem uma abertura aqui, ó, para você usar a chave dela para abrir o banco. Com o banco para fora, é isso que a gente vê aqui, ó, na parte de baixo do banco, com um plásticozinho aqui para você guardar alguma coisa que você deseje e um elástico, né, para você fixar. Aqui tá as suas borrachas que apoiam o banco, né, outras borrachas por aqui, e esse é o acabamento do banco aqui, ó, na parte de baixo, certo? Vamos olhar aqui então. Aqui a gente tem bateria, entrada de ar aqui, ó, da caixa de ar, caixa de fusíveis, ferramentas aqui presas com um elástico. Isso aqui é um saco de fixar, hein? Na minha 19 já era um saco, aqui continua igual, tá vendo, ó? É difícil enfiar o elástico por baixo do ganchinho aqui, ó. Isso aqui é para tirar e pôr, dá uma preguiça do cão. Aqui os seus plugs e toda a fixação aqui, ó, das alças do garupa. Detalhes para suas soldas, ó,
o chassi passando por aqui e do outro lado também. Aqui a gente tem um adesivo transparente, ó, para proteger a tinta do tanque, porque de fato isso aqui pega no banco. Algumas borrachas para proteger o encaixe e o seu trinco aqui, o seu pino, né, onde ele encaixa a parte de cima. E aqui embaixo os parafusos de fixação do tanque de combustível, né? A bateria aqui também, como vocês já viram. E embaixo do banco é isso. Pessoal, esse banco continua um saco, viu, para colocar e tirar, porque ele tem um trinco aqui em cima e duas línguas aqui na parte de trás. E aí você tem que vir com essas línguas e ao mesmo tempo encaixar a língua de cima. Então quando você consegue encaixar embaixo, não encaixou em cima. Aí você encaixa em cima, não encaixou embaixo. É um saco. Sempre foi e continua sendo um saco. Esse banco, o design aqui de fechar, continua o mesmo e é um saco de lidar com isso no dia a dia. Dá uma preguiça, hein? Se você puder evitar de abrir esse banco, evite. Aqui embaixo tem alguns detalhes, ó, de onde vai o seu joelho. Tem bastante espaço para o joelho aqui, tá? Eu com 1,77 m encaixo bem, mas o banco ele é um pouquinho mais largo que o tanque. Então não fica um encaixe 100% primoroso assim da sua perna, do seu joelho aqui na região do tanque. Então acaba que incomoda um pouco quando eu pressiono forte durante frenagem. Está vendo, ó? Como o banco é um pouquinho mais largo, então acaba formando um degrau aqui e aí o encaixe não fica 100% perfeito. Aqui embaixo que eu esqueci de mostrar para vocês, ó, tem a tampa para você completar o líquido de arrefecimento e o reservatório fica lá embaixo. Tá vendo ali, ó? Reservatório branco perto da suspensão traseira. Lugar também bastante ingrato, porque para você conferir no dia a dia é um saco, porque você tem que ficar agachando e é uma região muito suja. Então se você não manter o reservatório limpo, você não consegue ver o nível. Então essa posição aqui de reservatório de expansão não é das melhores, beleza? Um detalhe aqui para o seu bico do pneu, né? É um bico simples, não é aquele em L angulado. E isso aqui perto do disco, ó, você tem pouco espaço para calibrar. Então com o disco quente, você vai queimar a mão, pode ter certeza. Então calibre frio para você ter mais conforto e facilidade para você calibrar. Então você tem que ficar enfiando a mangueira aqui embaixo, por trás, para ela poder fazer a curva lá em cima. Então, cara, esses bicos retos tinham que ser banidos no mundo do motociclismo, porque isso aqui no dia a dia do dono é um pé no saco. Um destaque aqui para a carenagem lateral dela, ó, que é bem bonita, né, pessoal? Na minha opinião, o destaque do design dela aqui é essa transição aqui, ó, da lateral com sua carenagem para as partes mais de trás dela, né? Então, bem bonita. Essa carenagem aqui, sem dúvidas, evoluiu e ficou mais bonita. Galera, vamos ouvir o ronco dela? Vamos ligar aqui, deixá-la circular um pouco o óleo. E já a gente dá uma aceleradinha. Enquanto isso, vamos dando uma olhada mais uma vez de longe. Já vamos aproveitar e olhar seus faróis, ó, a assinatura das setas acesas. Perceba como o farol baixo é nas bordas e essa sombra no meio é do farol alto, certo? E acima aqui a gente tem a sua meia luz, né, luz de posição. Então esse farol aqui ficou realmente mais bonito e aparentemente mais funcional também, porque ele tem mais regiões acesas. Na parte de trás, sua lanterna e suas setas. Vamos ver a luz de seta. Luz de seta não, né? Luz de placa. Halógena, hein? Luz incandescente, na verdade. Luz incandescente simples. Então não temos uma moto full LED aqui, só por causa dessa lampadinha aqui. Vamos acelerar um pouquinho pra gente ouvir?
Motor bicilíndrico, 180 graus de defasagem. Não é um dos roncos mais bonitos que a gente tem, na minha opinião, para motores bicilíndricos. Mas é bonito sim, né? Convenhamos que feio não é. Vamos ouvir? E aí, o que vocês acham? Terminando de mostrar aqui a parte superior do guidão, a gente tem aqui os botões do lado direito, bem bonitos, bem acabados, com botão de pisca-alerta e o acionamento aqui da partida. Pezinho de guidão bem pequeno aqui, modesto, e o seu reservatório do freio dianteiro aqui com abertura de vidro para conferir o nível. O manete do freio dianteiro já é mais elaborado, com regulagem de altura, e ele também tem ali um risquinho para fragilizar o manete, ele quebrar só a ponta e não ele inteiro em uma possível queda. Essa é a visão do piloto, ó, bonita assim. E vamos dar uma olhada no painel então. Essa é a apresentação do painel. E aqui a gente tem um painel de tela LCD Blackout, né? Esse painel também evoluiu com o tempo. Um dos principais defeitos do painel da CB500X da 2019 era o painel muito simples, né? Aquele painel laranja, e não tinha nem indicador de marchas, né? Então esse painel aqui foi muito esperado na época, e ele continua aqui equipando a versão mais moderna aqui do momento, né? De julho de 2023. É um painel bastante completo, ele não tem grandes tecnologias, né? Não é a proposta da moto ser também ter um painel ultra tecnológico, com conectividade, todo um painel que tenha conexão com o celular via Bluetooth e muitas personalizações e a tela de TFT, né? Então não é o caso aqui, é um painel até condizente pela categoria da moto. Então a gente tem aqui, ó, bem fácil de visualizar, a gente tem, ó, conta-giro aqui, subindo aqui de forma nessa curva aqui, o indicador de marcha bem no centro, indicador de combustível bem aqui, hora lá em cima, temperatura da água do motor, item que também não tinha nas CBs antigas, que era um item bastante pedido também. Aqui embaixo velocímetro, as informações de computador de bordo aqui embaixo. Aqui do lado tem algumas luzes espias e também um shift light bem aqui na ponta, o que também não tinha nas versões anteriores. Não existe botão nenhum que acione o painel, então é tudo aqui na frente. Isso é ponto negativo, mas também eu acho que não foge pela categoria dela, né? Essa questão de a gente ter botões aqui estão normalmente em motos de categorias superiores, né? Então tudo que você vai fazer tem que ser através desses dois botões aqui. Tá dando bastante reflexo aí, pessoal, mas acredito que vai dar para ver. Agora vou mostrar para vocês nessa parte inferior aqui, existem duas camadas, essa camada aqui e essa camada aqui, que são as informações de computador de bordo. E elas estão relacionadas também por esses botões aqui. Então esse botão comanda de cá e esse botão comanda de lá, ok? Tem vídeo, pessoal, antigo aqui no canal também, onde eu mostro todas as funções desse painel aqui, tá? Não foi exatamente dessa moto na época, mas já era esse painel moderno aqui, mais moderno, da CB500X. Então aqui quando eu clico com o botão SEL, que é o botão aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui, ó, mudando então tempo de viagem, consumo instantâneo, consumo médio, tá tudo zerado porque eu acabei de zerar, tá? Inclusive você não consegue zerar por aqui, você só zera os consumos aqui quando você zera lá o trip A ou B do lado de lá. Quantidade de litros consumidas desde que você zerou, e velocidade média e o tempo aqui de novo, certo? Apertando o botão do outro lado, começa a mudar as informações aqui desse lado. Então aqui, quilometragem total da moto,
quilometragem do trip A, quilometragem do trip B. Perceba que o trip B eu não zerei, então ele começa a mostrar aqui, ó. Então no trip B ela está fazendo 26 km por litro, consumiu 18,8 litros, velocidade média de 75 e tempo e etc. Então continuando aqui, vai para RPM, ela mostra a quantidade de rotações por minuto de forma numérica, o que eu acho inútil. Isso aqui para mim não agrega em nada para um uso comum de rua. E voltamos aqui à quilometragem total. Então percebam que é um painel bem simples de visualizar, sem frescura. 5 minutos mexendo, você já está dominando ele. Quando você segura os dois botões juntos, você mexe em algumas outras configurações. Espera aí que não foi, vamos lá, estou segurando. Aí, começou a piscar lá em cima aqui, ó, no 24. Então eu consigo selecionar 12 horas ou 24 horas no formato do relógio. Se eu vou para o botão do lado, eu começo a configurar as horas. E ali desce lá embaixo, onde eu tenho a força da iluminação do painel. Se eu vou deixar o trip A ligado, se eu vou deixar a luz do HISS ativada, porque para alguns isso aqui incomoda ela ficar piscando quando a moto está desligada. Então você pode desativar essa luz se você quiser. Lá no off ou on. Apertando o botão de novo, ele já terminou aqui as configurações extras segurando os dois botões. Então esse é o painel, pessoal. Vamos dar uma olhada na abertura dele, ó. Quando desliga ele não faz nada. E quando liga ele tem essa abertura. Bonita, vai. É bonita sim a abertura desse painel. Detalhe interessante aqui do lado direito da moto é esse acabamento em plástico aqui, ó, para proteger aqui do calor, né, para evitar possíveis queimaduras aqui do escape, né, dos coletores que passam aqui embaixo, e que também existe uma proteção por cima do silenciador para evitar esquentar. Isso aqui esquenta também, mas esquenta muito menos que o escapamento que está embaixo, né? Então são proteções legais aí. Esse é o acabamento da parte inferior aqui, ó, da rabeta do seu paralama. Também bonito e bem acabado, tá? Ali embaixo a gente consegue ver um pouco da suspensão traseira lá no fundo. Tá vendo, ó? Suspensão traseira lá no fundo, com alguns adesivos ali de não aquecer, não desmontar e contém gás. É o que está escrito ali nesses adesivos. Então esses são os detalhes, ó, fixado aqui com um parafusinho. Então esses são os detalhes aqui do acabamento da parte inferior. Um detalhe que eu esqueci de mostrar aqui para vocês na embreagem, ó, são os sensores dela aqui, ó. Existe um interruptor, ó, por baixo aqui, bem aqui, ó, existe um interruptor embaixo dessa proteção de borracha, que é um interruptor que informa, né, se você está com a embreagem acionada ou não. Então isso informa a ECU sobre a embreagem e também te protege aí de ligar a moto engatada, né? Se a moto estiver engatada e você não tiver com a embreagem acionada, ela não permite que você a ligue. Bom, pessoal, esse foi os mínimos detalhes da CB500X. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você aí de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal. E em breve eu gravo outro vídeo falando sobre as minhas opiniões, as minhas primeiras impressões sobre ela, o que eu achei sobre, se ela evoluiu de fato, se não evoluiu. Para quem não sabe, eu já fui dono da 2019, então tem algumas opiniões que quero compartilhar com vocês num próximo vídeo. É isso aí, um abraço.